E aí, galera, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi o meu processo para ser au pair. Então, eu moro aqui em Minnesota, faz exatamente 3 semanas que eu tô aqui. Não exatamente, né? Mais ou menos. E eu moro com uma família que são os pais, pai e a mãe, e duas crianças. Uma criança de 12 anos e uma criança de 8 anos. O menino de 8 anos, ele tem paralisia cerebral, então eu preciso ter alguns cuidados a mais com ele. E o maior de 12 anos é tranquilo, ele é bem inteligente. O menor também é inteligente, na verdade os dois são muito inteligentes, a família é bem esforçada, tipo, para os filhos conseguirem as coisas, sabe? Isso é bem legal deles. Então, gente, o meu processo, ele começou lá em 2018. Quando eu estudava turismo na PUC Campinas, eu tive uma palestra sobre o au pair. Teve na faculdade, né? E aí eu participei dessa palestra e aí eu me interessei muito. Mas eu não fui a fundo, sabe? E aí, nessa mesma época, um mês depois, 2 meses depois, uma amiga minha veio para os Estados Unidos, né? E aí eu comecei a ver a rotina dela, comecei a ver, tipo, vídeo de várias meninas também. Eu falei, cara, isso é muito legal, tem interesse em fazer e tal. E como eu também já tinha interesse em trabalhar com recreação, né, na minha área, que é trabalhar com crianças, eu falei, bom, além disso, desse intercâmbio melhorar o meu inglês, eu também vou estar trabalhando com uma coisa que eu gosto, que é crianças, né? E é a coisa que eu quero fazer pra minha vida, é a profissão que eu quero seguir. Então, lá para novembro, dezembro de 2018, a minha amiga Laís, ela começou a trabalhar na Calamares Campinas. E aí eu perguntei pra ela sobre como era o processo de au pair lá. E aí ela me contou, falou, vem aqui, agora no fim de ano a gente tá tendo promoção, então você vai pagar US$ 500, vai ser mais barato, tal. Não lembro se foi 400 ou US$ 500. Enfim, eu fui lá, marquei uma entrevista, fui lá, fechei o intercâmbio, só que eu queria muito terminar a minha faculdade, então eu esperei terminar a faculdade, já tinha fechado, mas eu não tinha começado o meu processo ainda. Porque você tem um perfil, né? Você tem um site, um perfil que você precisa aplicar, colocar suas informações, suas horas trabalhadas com criança e tal. E aí no mês de 2019, que foi meu último ano da faculdade, eu comecei esse processo, então criei meu perfil lá no site da Au Pair Care, coloquei as minhas informações, eu vou até tentar mostrar pra vocês aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas ó, foto bem antiga, eu trabalhei numa creche. O que aconteceu? Quando você chega na agência, né, você tem que fazer uma entrevista em inglês. Eles vão te explicar como que é o programa e aí você faz uma entrevista em inglês. E aí eu fiz a entrevista, deu tudo certo, tal. E aí ele falou pra mim: "Você tem horas com criança?" Eu falei: "Olha, eu não tenho." Ele falou: "Então você precisa correr atrás disso. Aproveita que você vai ter um ano ainda, você vai terminar sua faculdade e vai atrás dessas horas com crianças." E aí eu conversei com a minha mãe, ela tinha uma amiga que tinha uma creche, e aí eu trabalhei lá durante 3 meses e trabalhava meio período de graça mesmo, porque era meio que voluntário, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com crianças, então realmente eu acho que não tinha nem por que eu ganhar dinheiro por uma coisa que eu não sabia fazer, que eu tava aprendendo ali. E tipo, foi super importante pra mim conseguir minhas horas. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui era na creche que eu trabalhava, eu com a menininha. Aí você coloca as suas informações pessoais aqui, overview, que é basicamente quando é minha nacionalidade, quanto tempo eu dirijo, qual é a minha língua nativa, se eu nado. Então, quando você está preenchendo o seu perfil, é muito importante você saber nadar, tipo, quanto mais melhor, tipo, intermediário, avançado. Se for avançado, é melhor ainda para as famílias te escolherem, porque é essencial, né, cara? E dirigir também, tipo, se você sabe dirigir há, sei lá, 4 anos, 5 anos, você acaba tendo mais vantagem do que pessoas que acabaram de tirar CNH, né? Aí você coloca aqui, ó, a sua educação, se você é atleta, se você gosta de música e tal. Aí as experiências com criança. Aí tá aqui as minhas horas, 1.322 horas. As idades que eu cuidei, de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, 3 a 5 anos, 6 a 10 anos, 10 anos ou mais. Aí aqui a gente. Desculpa, gente, eu tô. É que aqui o clima é muito diferente, então assim, vai demorar um pouco pra eu acostumar. Então minha voz vai ficar assim em muitos vídeos ainda. Enfim, aqui as minhas experiências, então a creche que eu trabalhei num buffet infantil também, coloquei também a minha tia aqui, as filhas dela.
E assim, quando você vai aplicar, colocar no perfil, você precisa ter as cartas e confirmações das pessoas. Então, você não adianta você inventar, entendeu? Tem que ter um lugar, a pessoa vai ter que responder algumas perguntas, tal, falar sobre você. Depois vem a sua educação aqui, então eu coloquei ensino médio, coloquei a faculdade, coloquei os outros certificados que eu tenho um certificado de recreação também, de curso de recreação. Aí, a sua experiência dirigindo, então driving experience. Aí ele te faz perguntas como quando você tirou, onde você dirige, tipo se é só na cidade ou se você dirige em rodovias também, se você é confortável dirigindo automático, manual, qual que é a sua frequência por semana que você dirige. E aí aqui embaixo você coloca também mais detalhes sobre a sua direção. Eu coloquei assim, eu tenho experiência dirigindo em estradas, eu me adapto facilmente em ambientes diferentes, sou cuidadosa com os passageiros e tenho conhecimento nas regras de trânsito e também na parte mecânica do carro. Foi isso que eu escrevi. Aqui eu coloco as informações da minha família, né? Então tem aqui os meus 2 irmãos, minha mãe e meu pai. Eu também coloquei, você também coloca mais detalhes sobre a sua família, por exemplo, com quem você mora, o que vocês fazem em casa, se vocês fazem alguma coisa juntos e tal. Aqui os interesses e hobbies que você precisa colocar. Também vai colocar mais informações, você coloca também religião. Eu, na época, coloquei nenhuma porque realmente não seguia nenhuma religião. Aí vem algumas perguntinhas. Então, as perguntas: por que uma família deveria te escolher como au pair? Quais atividades você gostaria de fazer com as suas crianças? Quando você voltar para sua casa, no fim do programa, o que você vai fazer profissionalmente? Você já viveu longe de casa ou trabalhou ou viajou por um longo período e tal? Aí você vai fazer um quiz que vai te falar algumas informações, então, sobre dominância, influência, várias coisas, enfim. Aí aqui você tem o overall health, que você tem que fazer um exame, então você vai ter que fazer exame médico, você vai ter que colocar aqui as informações do seu exame médico, colocar se você tem alguma dieta especial, se tem alergia, se tem alguma dificuldade física, tal. E depois, essa parte aqui, quem vai fazer é a sua agência, que é a entrevista que fez comigo. Vamos ver. Aqui embaixo as referências, né? Então, as informações dos lugares que eu trabalhei, tem o nome das pessoas, há quanto tempo a pessoa me conhece, quais são as minhas habilidades e tal, a pessoa vai colocar. E é isso. No geral, é isso. E você precisa fazer um video application, que seria um vídeo de apresentação. Então, mais ou menos mostrar a sua rotina, o que você faz durante o seu dia, gravar você dirigindo. Na época que eu fiz o vídeo ainda não treinei muito pra fazer, eu fiz meio de qualquer jeito, assim, ainda bem que a moça que editou pra mim editou bem o vídeo, porque assim, foi péssimo o vídeo. Mas, enfim, gente, no geral é isso. Tem que fazer um perfil tal, depois que você terminar o perfil você fica online, então eu terminei o meu perfil no meio de 2019, fiquei online acho que em novembro ou dezembro de 2019, e eu tive meu match em março. Então, assim, foram 4, 5 meses, olha eu fazendo conta, conta com os dedos ainda. Foram 4, 5 meses pra mim escolher a minha família. Então, assim, como que acontece? As famílias também têm perfis, só que eles que vão entrar em contato com você, então eles vão te mandar um e-mail ou alguma mensagem falando, quero fazer uma entrevista com você e tal. Você vai ver as informações da família e aí você vê se você aceita fazer a entrevista. E aí vocês têm um Skype, né? De primeiro momento, um Skype para conversar, para eles te conhecerem, para você conhecer a família. Então, assim, não tenha medo de falar inglês. Arrisque mesmo. Se você não tem inglês muito bom, já fala logo. Fala, meu inglês não é muito bom. Quando você entrar no Skype, você já fala, meu inglês não é bom, mas eu vou me esforçar para conversar com vocês e tal. E aí vai dar tudo certo. Eu não me lembro muito bem a quantidade de famílias que eu tive, mas eu acho que foram 6 ou 7 famílias. E todas eram bem legais, mas, tipo assim, cada família que eu ia conversando, eu achava que o match era perfeito, sabe? Nossa, essa família foi muito legal. E aí eu conversava com outra e eu falava, cara, essa família foi muito legal. E até eu achar a família que eu tô agora, né? Uma das famílias que eu conversei antes de fechar com a minha família, que era do Texas, eles falaram, acho que a gente tá em dúvida entre você e uma outra menina e tal.
Mas aí, no final, eles acabaram fechando com outra menina. E aí, o que aconteceu comigo que deu muito ruim, quer dizer, deu quase ruim. E que eu não recomendo vocês fazerem é, por exemplo, quando a família falar pra você, ó, eu acho que a gente vai escolher você. E aí você parar de conversar com outras famílias, ou tipo, negar outras famílias. Não faça isso, porque quando eles falaram isso pra mim, eu tava conversando com a família que eu tô hoje em dia. E eu falei, outra família vai me escolher e tal, mas muito obrigado. Pá, acabou. Falei isso. E aí no final a família do Texas não me quis a outra menina. E aí eu, com toda a minha vergonha, voltei atrás, né? Falei com a minha família, falei, ó, deu problema, eles não me querem mais tal. E aí a minha família falou, ai, que ótimo, a gente fica muito feliz que você vai fechar com a gente e tal. E aí eu acabei fechando com eles. Então, assim, o meu processo, ele foi em torno de 2, 3 anos para acontecer, porque assim, eu fechei o médico com eles em março, era para eu embarcar em maio, mas aí deu os problemas do Covid, né? Eu não consegui embarcar em maio, foi adiado para junho, julho, agosto foi adiando, mês. E aí em dezembro do ano passado, eu conversei com a minha host, ela falou: "Olha, tá muito difícil pra gente, tipo, vários lugares estão abrindo já". E a minha agente falou pra gente escolher uma pair de um outro país ou uma pair que esteja aqui já em rematch. Mas eu não sei também se a gente pensa em desistir de você, porque você tá sempre conversando com a gente, tá sempre animada, você nunca desistiu, você tá, tipo, desde o começo do ano com a gente aqui. Então acho que a gente vai esperar mais. Aí, nisso eles foram me esperando, a gente até tentou um visto de exceção, né? A gente mandou um visto de emergência, um pedido de emergência para o consulado do Brasil, mas a gente foi negado 3 vezes. A gente não sabe por quê, porque o meu Kido, ele tem necessidade especial, então seria uma exceção pra gente poder ir, mas a gente não conseguiu. E aí, em janeiro, surgiu a ideia do Chile. Eu tava, acho que num grupo do Facebook e eu vi alguém falando, fiz o processo aqui pelo Chile e tal, me interessei, fui, pesquisei, fui atrás, corri, entrei em grupo, peguei todas as informações que eu podia, mandei tudo pra minha hosta, falei, ó, se você quiser a gente divide o valor, você vai descontando do meu salário quando eu chegar aí e tal. Aí ela falou, vamos nessa, vamos embarcar nessa. Então aí eles pagaram praticamente tudo pra mim, todo o meu processo do Chile. Isso foi muito legal, gente, porque eu também cheguei aqui achando que eles iam começar a descontar do meu salário, porque foi o nosso combinado e eles não descontaram. Então isso é muito legal e na época que eles falaram que ia pagar e que eu fui, muitas meninas falando, eu tenho medo de, tipo, eles ficarem jogando na minha cara, sabe? Porque pagaram as coisas. Eu também fiquei com esse medo, mas eu confiei muito neles e eu ainda confio. Eles são uma família muito boa pra mim. Eu trabalho bastante, não vou negar, porque eu trabalho das 6 da manhã às 8h30 e depois das 1h30 às 8 horas da noite. E assim, é muito difícil, porque o meu Kido menor, ele tem algumas dificuldades, então a gente precisa fazer atividades como fisioterapia, algumas coisas de fonoaudiologia, aula de piano, e eu tenho que acompanhar tudo, fazer tudo junto com ele. Então, é bem difícil, mas assim, tá sendo bem legal. Eu ainda tenho muita dificuldade com o meu inglês. Meu inglês não é ruim, ele é intermediário barra avançado. Porém, eu acho que quando a gente chega aqui, a gente tem uma ideia e quando a gente começa a falar com as pessoas, a ideia é completamente diferente. Então, assim, eu tenho vocabulário, mas eu não consigo, por exemplo, manter uma conversa por muito tempo falando. Eu sou mais de escutar por enquanto, mas eu acho que no futuro, tá próximo, né? Próximo, porque, tipo, de 2 semanas pra cá eu já desenvolvi muito a minha fala e tal. Eu vou melhorar, isso eu tenho certeza, eu tô me esforçando para isso. Eu já tô pesquisando um curso de inglês aqui para mim fazer, para mim melhorar a minha língua também. E é isso, cara. Esse foi o meu processo, mais ou menos. Não sei como eu consegui gravar tudo isso num take só, porque, ó, não vai cortar o vídeo. Então, assim, vai ter umas horas que eu vou estar falando umas baboseiras e tal, mas. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu gravei, que vocês tenham entendido. Então coloquem aí nos comentários o que vocês querem que eu faça, algum vídeo que vocês querem que eu faça de diferente. Se ficou alguma dúvida aí pra vocês sobre o que eu falei e tal, sobre o processo de au pair, outras informações sobre como aplicar, eu posso fazer um outro vídeo explicando pra vocês melhor, porque talvez vocês não entendam algumas coisas que eu tenha falado aqui, então eu vou fazer esse vídeo pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Beijo!